questões de aprendizagem, eu acho que é muito válido quando vocês buscam métodos de estudos, mas com essa expansão da ciência e com ela a ciência da aprendizagem. E por que a ciência da aprendizagem? Porque quando se fala em psicologia e abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, qual que é a fonte principal desse tipo de abordagem? Para ter uma reestruturação cognitiva é importante aprender a respeito daquilo que se luta. Pensamentos intrusivos, entender qual é o seu tipo de patologia, como lidar com ela, como entender diversos fatores em volta. E se você não sabe, a TCC foi construída pelo behaviorismo, que era onde? Lembra do Skinner, o testezinho lá nos ratinhos? Começa dali, e se a gente for voltando atrás, mas por que eu comento sobre isso? Tem a ver com o seu histórico de aprendizagem ou da não aprendizagem, de compreender diferente do aprender. Para mudar comportamento, para aprender a estudar, não está em volta de cronogramas de estudos ou material por si só. Somos humanos biopsicossociais, que significa que, ao olhar apenas colocando nessa escuridão uma luzinha, uma lâmpada ou um farol, como que chama aquele negocinho que acende? Enfim, você mirando só numa situação sem ter habilidades e capacitações antes, é a mesma coisa de que dar um carro potente para alguém dirigir sem ela saber dirigir. Então, é incoerente. E é óbvio que cada um tem a sua lente, o modo que interpreta o mundo. E quando ela só tem uma base pequena e você quer construir algo que o outro já construiu, é natural, desde os nossos antepassados, desde os hominídeos, ter fontes de referência para a gente ter uma régua e entender aonde desejamos estar, aonde queremos estar, porque temos que ter esse parâmetro, faz parte da nossa evolução, faz parte das nossas relações, né? Ou seja, nós como indivíduos, nós como nossa identidade, só temos isso pela simples existência dos outros, por isso que estamos interligados entre os outros. E aí entra todas as questões de pertencimento, né? As questões de querer fazer parte de algo. Ótimo até aqui. Por isso, por que é que eu tenho que trazer todos esses contextos? Porque o meu papel é psicoeducá-los. E por que eu falo sobre toda essa onda de aprendizagem, de ciência, de evidências científicas? É que hoje sabemos, ou sempre se soube, mas hoje tem mais facilidade para que vocês tenham esse conhecimento de que para ter uma mudança profunda precisa ser reestruturação cognitiva. Isso significa o quê? Para você entender sobre você, você precisa conhecer novas habilidades. Essas habilidades a gente precisa estudar a respeito delas. Então, cada um sabe aonde estão as suas dificuldades. Quando ficamos cegamente seguindo o que as pessoas mandam a gente fazer e ficamos insistindo naquilo, não tem como sair do lugar se você não voltar para você e entender essas situações que quando eu falo aqui, ó, biopsicossociais. A parte psicológica, a parte biológica, a parte fisiológica e a parte social. Um exemplo. Digamos que você teve dinheiro, comprou um material muito bom. Vamos dar um exemplo aí. Comprou um material do Bitolei ou comprou um material do Gran Concurso. E você considera um material ótimo. Puxa vida, fizeram uma ótima propaganda. Parece que aprovaram um monte de gente. Logo, para mim também vai dar. Vou estudar 2 meses. Me prometeram que 2 meses. E eu não estou criticando eles. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Mas, vamos pegar na parte aqui social. Esses fatores sociais, vamos colocar social e psicológico junto. Você tá lá, se organizou e aí você fala assim, estão fazendo barulho na tua casa. Você fala assim, ei, dá para vocês fazerem mais silêncio para que eu possa estudar? E se você não tem apoio, as pessoas não vão nem se importar.
Ou você precisa estudar, aí chega a sua mãe e fala assim, não quero saber, você tem que limpar a casa. Pode largar isso aí, quer estudar depois, mas você vai ter que limpar a casa. Ou diz assim pra você, não dá em nada, isso aí é pura ilusão, não vai dar em nada, você tá perdendo tempo. Então, aqui são os fatores sociais, dentro de outros que eu poderia dar pra você. Já vai dificultar, tá lá o material brilhando, o material que eu vou te aprovar, e não tão errado, mas vamos verificando aonde é que está a profundeza do iceberg. Aí vamos para outra parte. Você tá tendo que estudar porque você não aguenta mais ser dependente dessa situação que eu acabei de descrever. Às vezes você precisa de ajuda do seu marido para ficar com as crianças para estudar, mas mesmo que ele se esforce em ficar com as crianças para estudar, o seu bebê, a sua bebê fica chorando porque te quer. Como que vai estudar com a barulheira de bebê chorando, né? Então, e você quer pagar as suas contas. Então vamos dizer que você está desempregado, que você não tenha filhos, que você mora de favor com seus pais. Você tá lá com pensamentos intrusivos, desesperado, desesperada, porque enquanto precisa estudar, tá cheio de dívidas. E todas essas questões em conjunto vão afetar a sua atenção, a sua compreensão, já que desde o primeiro parâmetro, como eu vou reter conteúdo, eu preciso de estar compreendendo. E para chegar nesse processo de compreensão de conteúdo, também temos que voltar lá atrás nas questões culturais e da base que você teve desde a primeira infância na escola ou até mesmo até a faculdade. Você vê que tudo isso, quando for juntando num potinho como isso daqui, no potinho do desespero, no potinho de dificuldade de aprendizagem, não significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que quando a gente avalia, a maior parte de vocês que vem comigo não tem TDAH, ponto final. Eu sei que vocês ficam bravos porque acham que vão tomar lá um psicoestimulante que vai resolver e não resolve. Só piora ainda a situação. Gente, de cada 10 que eu peguei, olhe lá, realmente era TDAH, porque quando eu olhava tudo isso aqui, eu não via um resquício, eu via todas as dificuldades aqui biopsicossociais que estavam afetando o processo, o progresso dessa pessoa. Então, quando eu estou aqui pegando no pé de vocês, falando sobre isso, para que vocês consigam compreender que não são incapazes, que tem diversas situações que precisam ser reestruturadas. Reestruturação de modo que você não pode só se apegar em aprender colocando toda a sua esperança no material. Porque se você não souber usá-lo, não souber realmente como reter, porque ver o material, vamos vir para a parte melhor. Ver o material, compreendê-lo não é aprender. As questões de revisão também tem as suas especificidades, sei lá. Você sabe que eu tenho dificuldade com algumas palavras porque eu sou disléxica, né? Então, há todas essas dificuldades. Então, você tem que pegar esse vídeo que eu estou gravando, junto com os 2 últimos vídeos que eu estou gravando. Vai lá, só ir nos vídeos atuais, em que eu tô com uma blusinha branca com listrinha azul, e junta com esse vídeo aqui para você entender todo o contexto do que eu estou dizendo. Mas, Kátia, ok, tem como mudar isso? Tem. Por isso que existe o psicopedagogo, que muitas das vezes vocês não sabem qual é a nossa função. Nossa função está nesses 3 pilares. Identificar por que está tendo dificuldade de aprendizagem. Então, psicológico, né? Como eu sou pós-graduando em fármaco, então eu vou analisar o que vocês andam tomando, último exame de sangue, vou ver todas essas outras situações. Biológicos, fisiológicos, base cultural, são todas essas coisas que a gente tem que analisar. E mesmo quando vocês vêm para mim, toda essa construção leva 6 meses, 1 ano, não é fácil. E quando eu falo isso é para você desistir, conhecimento é libertação. Aprendam isso. E a partir, diferente de informação, porque informação joga um monte aí direto em vocês. E eu tenho enfrentado uma dificuldade imensa de ajudá-los a abrir os olhos com isso. Porque por mais que todas as pessoas falem para vocês, tem base científica, por mais que tem gente gravando aí coisas de neurocientistas que falam, jejum de dopamina, mesmo assim, é só um ponto. E quando se fala em jejum de dopamina, nós sabemos hoje
de modo geral, que não são só as questões dos neurotransmissores. Ah, vamos fazer um jejum de dopamina que já vai estar tudo resolvido. Não! Apesar de trazer esse processo de que o jejum de dopamina ajuda vocês a evitar compulsões, não podemos criar falas reducionistas, porque não são tão simples assim. Vocês compreendem o que eu quero aconselhar? E por que é que eu falo isso? Quanto mais informação eu trouxer para vocês, quanto mais vocês souberem que as coisas não são tão simples, que foi o que aconteceu comigo anos atrás, vocês olhem os meus vídeos bem antigos, quem me conhece da antiga, vê a diferença que eu estou hoje. Eu passei por um processo de transformação. E quando eu tirei aquelas lentes e passei a construir a minha própria, vamos falar versão não, a minha própria visão, em cima de estudos, em cima de atualizações, em cima de contextos de aprendizagem, fisiológicos, biológicos, até hoje eu estudo pra caramba. Me deu segurança para entender o que falta em mim, para que quando eu olhasse pessoas que eu admirava, saber filtrar, pegar, olha, gostei desse insight, olha, isso aqui é interessante, colocar na mesa e analisar se ele cabe em mim, e saber a hora que eu largo algo ou pego algo, porque quando admiramos demais pessoas, ou quando as pessoas oferecem coisas muito fáceis, muito milagrosas, naturalmente o subconsciente, ele vai querer, porque o papel dele é fazer a gente poupar energia. Imagina como que eu vou lutar com isso, sendo que são questões de processo de evolução desde lá dos seus antepassados. Mas o conhecimento liberta. Eu hoje posso falar para vocês a diferença de como é o meu comportamento em relação a toda a minha estrutura familiar. Toda a minha estrutura familiar. E não significa que eu não usando. E não significa que ao ouvir o que eu estou falando, eles se sintam ofendidos, porque eles também sabem disso. Por isso que hoje eles também têm buscado um outro caminho. Pelo menos 2 irmãos meus voltaram a fazer faculdade depois de 40 anos, por ter eu como referência. E buscam estar se informando. Hoje, as minhas noras, porque no berço familiar, o mais importante pra gente eram as questões religiosas, que é importante, mas não é só isso. Hoje tenho noras que voltaram a estudar. Tem uma que já está na metade do curso de psicologia. São pessoas muito simples. Minha família são pessoas muito pobres. Só que eles viram o meu processo de evolução, a diferença que fez com que isso tudo transformasse a minha mente em volta. E não significa que as coisas aqui sejam boas o tempo todo. É sempre várias dificuldades, muita frustração quando eu sinto muitas das vezes que sou eu contra o mar de desinformação, principalmente em concursos públicos. Mas eu não desisto. Eu vou continuar levando informação para vocês. Vocês entendem? Então, quando você ficar chateado aí, que mesmo quando vocês vêm até mim, eu sempre falo pra vocês. Eu tenho que, quando eu pego vocês, que às vezes eu passo as tarefas e eu ainda sou obrigada um ou outro pra assim, ah não, eu tô perdendo tempo nisso. Ah não, eu vou fazer outra coisa que isso tá demorando demais. São os aspectos de evolução da pessoa, porque como que uma pessoa vai mudar é igual uma pessoa que tem vício em álcool. Como que ela vai mudar? Frequentando grupos que tomam álcool. Uma pessoa que é apegado em material que os outros dão, é apegado em ilusão de competência. Como que eu vou mudá-la se ela continua ali, todo mundo que não tem noção do que é ciência, falando, isso é besteira, senta a bunda na cadeira e estuda, que é isso aí. Ah, isso tudo é balela. Ou quando eu pego perfis que... Gente, é cada perfil que eu prefiro. Esse perfil eu nem vou comentar, porque esse aí pra mim foi o pior de todos. Vou pular essa parte aqui. Então, vocês entendem o que eu quero dizer para vocês em relação às questões de aprendizagem? Vocês sabiam que, olha, a base escolar, ela tem a função em relação ao nosso processo de evolução, mais ou menos 25%. Todo o restante em nossa volta, 75%.
E quando eu falo esses números aqui, vocês podem pesquisar sobre John Ryan, você pode pesquisar sobre Bjork, eu posso trazer vários intelectuais aí dentro dessa linha que eu estou falando para vocês. Vocês podem clicar ali no PubMed, vocês jogam ali no Google pedindo referência sobre questões de aprendizagem, as coisas mais atuais, pode ir lá no chat GPT, pedir para eles trazer referências de tudo que eu falo para vocês, de coisas mais atuais, pode colocar de 2020 para cá, e vocês vão entender melhor ainda a minha fala se você tiver tempo. Ah, por que você não coloca o link aqui pra gente? Porque eu sou do pensamento de que eu não dou nada na mão de vocês. Eu sei que às vezes as pessoas colocam, pega o link aqui, clica aqui que você vai achar. Não, eu gosto de vê-los pesquisando para desenvolver esse tipo de habilidade. Não, vai lá ver na playlist, que na playlist tem lá as coisas para você. Vai lá pesquisar, porque você vai encontrar. O máximo que eu coloco de link aqui para vocês são onde vocês encontram a plataforma para assinantes, são onde vocês encontram como saber do meu trabalho, essas coisas que são básicas do curso de hipnoterapia, da nossa mentoria. O restante eu quero desenvolver em vocês comportamentos autônomos, de liderança, e não reforçar comodismo, porque se a pessoa tiver preguiça de ir atrás dessas coisas, ou simplesmente numa playlist gratuita que tá aqui, essa pessoa tem 10 mil anos pela frente ainda para melhorar. Liderança precisa de curiosidade, pelo menos empenho e esforço. A aprendizagem, quando eu falo, não estou falando em relação só aos estudos de vocês, e quando eu falo estudo, estou falando da parte intelectual, mas a aprendizagem também é aprender como remodular o seu comportamento, como entender de onde você veio para desenvolver, para que esse material de estudos que você comprou, você saiba como usá-lo da melhor forma, sem colocar a culpa nos outros. Porque nós temos uma mania de comprar, falar mal do material, nós temos uma mania de investir no mentor, só que você que tinha que saber quem você é para poder saber o que compra. Como que eu vou comprar uma calça do meu tamanho se eu sequer sei o meu tamanho? Chegou lá e fala para a vendedora, não, mas eu vou comprar, você que tem que saber meu número. É surreal, não faz sentido. Não, mas você que é profissional, você que tem que me dizer. Esse tipo de fala para os dias atuais não existem mais. E se você não se adaptar a isso, você não vai mudar. Tá bom? Estamos conversados? Espero que mais essa reflexão ajude você a cada vez mais a reformular a sua visão de mundo e a melhorar o seu comportamento e também as suas escolhas, tá bom? Beijão, abraço forte de urso. Fique bem.